O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em prática e prática em transformação real. O que transforma, gente, uma ação em identidade não é a intensidade dessa ação, é a repetição dessa ação. Porque a gente é o que a gente faz. Então, se todo dia eu sento para estudar ou trabalhar naquela hora certinha, cumpro as minhas obrigações, todos os dias eu repito isso, eu sou uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque eu gosto de me chamar de disciplinada? Não, porque eu faço dessa forma e repito todo dia, ok? Estamos estudando o livro de James Clear, Hábitos Atômicos, né? Entramos na terceira lei de mudança de comportamento, que se chama Torne esse hábito fácil. E hoje a gente está dentro do capítulo 11, que é o primeiro capítulo dentro da terceira lei. Eu dividi o capítulo 11 em duas partes e hoje a gente termina o capítulo 11. Se você não assistiu o início do capítulo, volta um vídeo que vai ter o capítulo 11 parte 1, porque ele é muito interessante, ok? Então hoje, parte final do capítulo 11, o James Clear vai fechar esse capítulo com uma ideia que pode, assim, mudar completamente a forma como você enxerga a disciplina. Entenda, ele vai dizer para você que o seu cérebro não muda por intenção. O seu cérebro muda por repetição, que é o que eu falei no início do vídeo, ok? Então, a gente vai para a leitura do livro, e depois eu vou pegar o coração dessa parte do capítulo e gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então, vamos lá. Livro Hábitos Atômicos. Deixa eu abrir meu livro aqui. Capítulo 11. Estamos nos aproximando do fim do livro, hein? São 4 leis da mudança de comportamento. A gente já começou a terceira, né? Lembrando que a primeira lei da mudança de comportamento né? Torne esse hábito claro, óbvio. A segunda lei da mudança de comportamento torne esse hábito atraente, interessante. E agora a gente está na terceira lei da mudança de comportamento, que torne esse hábito fácil de ser feito, ok? Então, vamos lá. Eu quero pegar aqui no livro o título do capítulo 11, para a gente relembrar, passar para vocês. O capítulo 11 se chama Caminhe lentamente, mas jamais recue. Eu acho lindo esse título, né? Então, vamos lá. Onde eu parei, gente, na primeira parte do capítulo 11, eu comecei a ler com vocês o título Quanto Tempo Realmente Leva para se criar um novo hábito, correto? Ok. Então, tô gripada, tá? Vocês estão percebendo, né? Falei dos músicos, né? Ok. Então, vamos lá. Quem quer acompanhar comigo no livro, eu tô na página 163, ok? Então, vamos lá. Quando cientistas analisaram os cérebros dos motoristas de táxi de Londres, descobriram que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida na memória espacial, era significativamente maior em taxistas do que em não taxistas. Olha que legal. Ainda mais fascinante, o hipocampo diminuía de tamanho
quando o motorista se aposentava. Como os músculos do corpo que respondem ao treinamento regular com pesos, determinadas regiões do cérebro se adaptam à medida que são usadas e atrofiam à medida que são abandonadas. É claro que a importância da repetição no estabelecimento de hábitos foi reconhecida muito antes de os neurocientistas começarem seus estudos. Em 1860, o filósofo britânico George Lewis observou: ao aprender a falar um novo idioma, tocar um instrumento ou realizar movimentos não familiares, sentimos uma grande dificuldade, porque os canais pelos quais cada sensação tem que passar ainda não se estabeleceram. Mas assim que a repetição frequente criar o caminho, essa dificuldade desaparece. E é verdade, né? As ações se tornam tão automáticas que podem ser realizadas enquanto a mente está envolvida em outra atividade. Tanto o senso comum quanto a evidência científica concordam. A repetição é uma forma de mudança. Cada vez que repete uma ação, você está ativando um determinado circuito neural associado a esse hábito. Isso significa que a simples repetição é uma das etapas mais importantes da codificação de um novo hábito. É por isso que os estudantes que fizeram toneladas de fotos melhoraram suas habilidades, enquanto aqueles que simplesmente teorizaram sobre fotos perfeitas não obtiveram êxito. Um grupo estava engajado na prática ativa, o outro na aprendizagem passiva. Um estava em ação e o outro estava apenas em movimento. Todos os hábitos seguem uma trajetória similar, da prática esforçada até o comportamento automático, um processo conhecido como automaticidade. A automaticidade é a capacidade de realizar um comportamento sem pensar em cada passo, o que ocorre quando a mente não consciente assume o controle. É mais ou menos assim. E aí o livro traz um gráfico que se chama a linha do hábito. No começo da linha, que é o ponto A, um hábito exige muito esforço e concentração para ser executado. Depois de algumas repetições, aí a linha sobe mais, estamos no ponto B. Fica mais fácil, mas ainda requer alguma atenção consciente. Com prática suficiente, aí essa linha sobe mais, estamos no ponto C. O hábito se torna mais automático do que consciente. São aquelas coisas que a gente faz no automático. Por exemplo, eu saio de casa, eu tranco a porta e tranco o portão. Quando eu chego lá na calçada, eu não sei se eu tranquei a porta e o portão. E aí eu volto para conferir. E eu sempre tranquei a porta e o portão. Por quê? Porque eu já faço no automático. Eu já tranco a porta e o portão pensando em outras coisas. Porque aquilo ali eu já sei fazer. Entendem? É isso. Além desse limiar, que se chama a linha do hábito, que é o ponto C da figura, o comportamento pode ser feito mais ou menos sem pensar. Um novo hábito foi formado. A seguir eu mostro uma representação do que os pesquisadores encontraram ao rastrear o nível de automaticidade de um hábito real, como caminhar por 10 minutos todos os dias. A forma desses gráficos, que os cientistas chamam de curvas de aprendizado, revela uma verdade importante sobre a mudança de comportamento. Os hábitos se formam com base na frequência e não no tempo. Ou seja, não é há quanto tempo você começou a fazer aquele hábito, é com que frequência você faz. Porque pode ser que você tenha começado ano passado, mas você fez uma vez ano passado e uma vez esse ano. Não tem frequência. Agora, você pode ter começado semana passada, mas você fez todos os dias da semana passada até hoje.
Foi muito mais eficiente e efetivo, ok? Então, esse gráfico agora se chama Caminhando 10 minutos por dia. Esse gráfico mostra alguém que construiu o hábito de caminhar 10 minutos após o café da manhã todos os dias. Observe que à medida que as repetições aumentam, o mesmo acontece com a automaticidade, até que o comportamento seja tão fácil e automático quanto possível. Uma das perguntas mais comuns que eu ouço é: quanto tempo é preciso para construir um novo hábito? Mas o que as pessoas realmente deveriam estar perguntando é: quantas vezes são necessárias para formar um novo hábito? Ou seja, quantas repetições são necessárias para tornar um hábito automático? Não há nada mágico sobre o passar do tempo no que diz respeito à formação de hábitos. Não importa se faz 21 dias, 30 dias ou 300 dias. O que importa é a taxa em que você executa o comportamento. Você poderia fazer algo 2 vezes em 30 dias ou 200 vezes. É a frequência que faz a diferença. Seus hábitos atuais foram internalizados ao longo de centenas, se não milhares de repetições. Novos hábitos exigem o mesmo nível de frequência. Você precisa agrupar tentativas bem-sucedidas até que o comportamento esteja firmemente incorporado em sua mente e você cruze a linha do hábito. Na prática, não importa realmente quanto tempo leva para um hábito se tornar automático. O que importa é que você tome as ações necessárias para progredir. Se a ação é totalmente automática ou não, é de menor importância. Para construir um hábito, você precisa praticá-lo. E a maneira mais eficaz de fazer a prática acontecer é aderir à terceira lei da mudança de comportamento. Torne esse hábito fácil. Os capítulos seguintes mostram como fazer exatamente isso. E agora vem o resumo do capítulo 11. Em 4 tópicos. Então vamos lá. Número 1. A terceira lei da mudança de comportamento é: torne esse hábito fácil. Segundo, número 2. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não é planejar. Concentre-se em agir e não em estar em movimento. 3. A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente mais automático a cada dia através da pura e simples repetição. E por último, número 4, o período de tempo em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que você o executou. Legal isso, né? Às vezes é um pouco difícil de entender, mas olha só. O tempo que você está gastando realizando esse hábito não é tão importante quanto o número de vezes que você o executou. Porque no final das contas é a repetição que conta, né? Ok, então o capítulo 11 termina aqui. Próxima aula a gente vai começar o capítulo 12, que também está dentro da terceira lei da mudança de comportamento, que é torne esse hábito fácil. O capítulo 12 se chama A Lei do Mínimo Esforço. É um capítulo muito legal, tá? Então vamos lá. A gente vai agora conversar, né? Sobre tudo isso que foi lido, que é, assim, um conteúdo muito rico, né? Vamos lá. Bom, deixa eu me achar aqui, gente. Hoje eu não tô em casa, entendeu? Então tá tudo mais bagunçadinho, mas vamos lá.
Cadê meu resuminho? Porque eu sempre estudo, né? Antes de falar para vocês. Ai. Achei. Vamos lá. Então, o James Clear, ele começa o capítulo 11 falando sobre os cientistas que descobriram uma coisa impressionante, né? Que são as regiões do cérebro que literalmente elas se transformam fisicamente, conforme elas são usadas repetidamente. E aí ele dá o exemplo dos motoristas de táxi de Londres, que desenvolveram áreas cerebrais maiores relacionadas à memória espacial, né? Que é o que eles usavam no trabalho. Músicos que fortalecem regiões ligadas à coordenação motora. Matemáticos que desenvolvem áreas conectadas ao raciocínio lógico. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que o cérebro ele se adapta àquilo que você repete, ok? Só que isso vale para tudo, não vale só para o taxista, para o músico. Isso vale para foco, isso vale para procrastinação, isso vale para coragem, isso vale para insegurança, isso vale para disciplina, isso vale para autossabotagem. Ou seja, tudo que você pratica muito, o seu cérebro fortalece. Então, se você pratica foco, ele fortalece foco. Se você pratica procrastinação, ele fortalece a procrastinação. É o famoso o universo te entrega mais do mesmo, né? Bom, e aí então, o James Clear ele vai explicar que hábitos são construídos através de um processo que ele chama de automaticidade. O que significa isso? Significa que uma ação que você repete tantas vezes, ela deixa de exigir um esforço consciente do seu cérebro para que ela seja feita. No começo, tudo parece difícil, né? Você precisa pensar para agir, você precisa se forçar a agir, você precisa lembrar de como age. Mas depois de muitas repetições, o cérebro começa a economizar energia. Por quê? Porque o comportamento se torna automático. É a automaticidade que ele fala. E é simplesmente assim que os hábitos nascem, sem mais nem menos, né? E aqui está uma virada extremamente importante de chave. Porque as pessoas, elas vivem perguntando quanto tempo que leva para eu criar um hábito. E aí ele fala que essa não é a pergunta certa a se fazer. Que a pergunta certa a se fazer é quantas repetições desse hábito são necessárias para que ele vire um hábito criado, né? Então ele explica isso da seguinte forma, ele fala que não é o tempo que transforma você, é a frequência com que você realiza aquela ação. Então você pode passar 1 ano dizendo que quer mudar, né? Ou você pode repetir pequenas ações diariamente, até o seu cérebro começar a enxergar essas pequenas ações como a sua identidade. Então, não é o tempo, né? E aí ele vem com uma conclusão maravilhosa. Ele explica que o cérebro, ele aprende por execução. Ele não aprende por você simplesmente desejar, você tem que executar. E talvez essa seja uma das maiores verdades que existem sobre transformação, né? Você não sobe para o nível dos seus objetivos. Vocês sabiam disso? Você cai para o nível dos seus padrões repetidos. Então, a maioria das pessoas quer o quê? Resultado rápido, né? Mas os hábitos, eles funcionam como raízes invisíveis. Então, durante muito tempo, parece que nada está acontecendo. É ou não é? Né? Só que internamente o cérebro ele está criando conexões, sim. Ele está fortalecendo circuitos, ele está automatizando comportamentos.
as raízes estão crescendo, é igual o bambu, né? Depois pesquisem sobre o bambu. Ou seja, toda repetição que você faz de uma ação vai deixar uma marca. Mesmo quando você acha que é pequeno, mesmo quando te parece insignificante, mesmo quando ninguém vê, porque às vezes é isso que deixa a gente assim, né? Pô, ninguém tá vendo, né? E isso é um erro, né? Que destrói muita gente. Porque quando você fica desestimulado dessa forma, porque ninguém tá vendo, você para. Por quê? Porque ainda não ficou automático. Tá te exigindo muito esforço e ninguém nem tá vendo o esforço que te exige. Aí você para, né? O James Clear deixa claro, gente, que o importante não é esperar até ficar fácil. O importante é continuar repetindo até que fique natural. É ou não é? É o título do capítulo 11, né? Não adianta esperar. Só esperar não vai deixar nada fácil. Você tem que repetir, ok? Pensa aqui comigo, que comportamento que você está fortalecendo diariamente sem nem perceber? Esse é no automático. Esse o seu cérebro já automatizou. O que a sua repetição atual está ensinando ao seu cérebro sobre quem você é? Ou seja, aquele hábito que você já faz no automático, é ele que sinaliza para o seu cérebro. Ó, ela é disciplinada, ela é bagunceira, ela é comilona, ela é regrada na dieta, né? Qual hábito simples que repetido todos os dias poderia mudar a sua identidade em um ano? Pensa aí que tem tanta coisa, né? E em que área da sua vida você precisa parar de buscar intensidade e começar a buscar constância, frequência, consistência, ok? Porque, gente, a mente acredita naquilo que você pratica repetidamente. É nisso que a mente acredita, tá? E é exatamente isso que nós trabalhamos na cartilha Mente de Ouro. É a construção de forma consciente de uma identidade forte. Através de quê? De pequenas repetições diárias. Coisa simples e fácil de fazer. Porque a prosperidade, ela não nasce de explosões de motivação. E é isso que todo mundo acha que acontece. Acontece um boom, estoura um foguete na cabeça da gente e a gente se torna outra pessoa. Gente, isso não existe. Né? A prosperidade, ela vai nascer de padrões repetidos até se tornarem automáticos. Não tem mágica. E na cartilha Mente de Ouro eu te ensino como que você constrói esses hábitos sustentáveis, sem depender de força de vontade, porque não é todo dia que você vai ter. Como que você transforma a repetição na sua identidade. Como que você fortalece os seus padrões mentais de abundância e disciplina. E como que você reprograma sua mente para agir de forma consistente, com presença, com constância. E junto da cartilha Mente de Ouro, você recebe ainda um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade. Ele tem exercícios práticos, curtinhos, para você fortalecer diariamente a sua mentalidade e os seus hábitos. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora, escreve aqui nos comentários. Qual hábito simples você decide repetir todos os dias até ele se tornar parte da sua identidade? Mas tem que ser um hábito simples, gente, porque ele tem que começar hoje, ok? É um pouquinho menos de açúcar no seu café todo dia? Até você conseguir desmamar desse açúcar e tomar café puro? Pode ser, tá? Bom, você já sabe, né? Você tá no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você aprende que transformação não acontece em grandes momentos, né? Ela acontece em pequenas repetições invisíveis, diárias.
Porque toda vez que você repete uma ação, você está ensinando para o seu cérebro quem você está se tornando e ele aceita. E quem muda de vida, gente, não é quem faz perfeito uma única vez. Já falei para vocês, isso não existe. Quem consegue mudar de vida é quem continua praticando, até que o novo comportamento se torne o seu eu, se torne natural, se torne você, ok? O seu cérebro, ele está sempre aprendendo com aquilo que você repete. Quem ensina ele é você. Agora a pergunta é, que identidade que as suas ações estão fortalecendo todos os dias para o seu cérebro, né? Então, você tem que aprender que consistência silenciosa vale mais do que uma motivação intensa, porém passageira. Ou seja, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui para ler essa página para você. E de acordo com o nosso tema de hoje, eu vou te dizer que o resultado que você ainda não tem, talvez também esteja escondido atrás daquelas repetições que você ainda não sustentou por tempo suficiente. Você começa, mas não continua, não mantém, ok? Já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo porque o próximo capítulo, ele pode ser exatamente aquele passo que faltava para transformar a sua prática em liberdade. Um beijo!